Tropa, bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre os File Cards da coleção G.I. Joe Classified. Vamos lá ver isso? Oficina dos Joes. Tropa, bem-vindos! Eu sou o Juca Pereira. E aqui é Private Sherman. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os File Cards. Bastante gente me pediu informação sobre isso, né? Bastante tem escrito. Entre elas o Roger e o Edu dos grupos de WhatsApp que eu faço parte. Eles pediram bastante, além de muitas outras pessoas me pediram também, tá? Então eu resolvi fazer aqui para tentar ajudar todo mundo a entender como funciona. Não é complicado, é simples. O próprio site da Hasbro já dá a letra para a gente seguir. Beleza? Vamos ver aqui então. Bom, qual que é a ideia? A gente que coleciona G.I. Joe desde o começo, né, comandos em ação, desde lá do passado, a gente tem uma paixão ali, a gente gosta muito das cartelas porque elas vinham com a ficha dos personagens, né? Contando um pouquinho da história deles, contando um pouquinho sobre o passado deles e, sei lá, como é que ele se classificou ali, ou se habilitou para entrar ou nos Joes, né, nos comandos, ou para entrar nas forças do Cobra. Então a gente gostava bastante dessa ideia, né, e ali fazia parte, ali de a gente conhecer um pouquinho mais do universo. E quando eles relançaram essa coleção Classified, né, para nossa tristeza, a ficha do personagem acabou sendo só uma lateralzinha da caixa ali, com alguns desenhinhos malucos que a gente não conseguia entender. Pô, mas o que é esse desenho maluco, né? Se a gente for no website da Hasbro, a gente consegue ter um pouquinho mais de detalhe, né? Uma pena isso não tá impresso na caixa, né? Ou dentro da caixa, né? Um file card legalzinho. Mas tem a informação ali, e embora tenha alterado o jeito da gente ler a ficha, né? Porque agora ela tem esses ícones, né? Esses desenhos que representam características ou habilidades, né? A ficha tá um pouquinho diferente. Mas vamos em frente, vamos lá, né? Qual que é a ideia então aqui? A própria Hasbro criou uma página exclusiva para a coleção de G.I. Joe, até comemorando os 40 anos da linha, né, alguns anos atrás, né, para fazer esse relançamento da linha Classified, né. E o endereço que eu estou colocando aí na tela, tanto o site em português, que é o primeiro, quanto o site em inglês, que é o segundo, está disponível para a gente acessar a qualquer momento. É bastante legal, recomendo vocês darem uma olhada lá, porque acho que agrega, é bem legalzinho mesmo. E a gente pode pegar informações dali para a gente poder decodificar aqui, como eles mesmos dizem, né, os file cards. Só explicando um pouquinho o que esse site apresenta para a gente, ele tem a história dos G.I. Joes, alguns personagens do G.I. Joe e do Cobra, a parte dos produtos, né, os itens que estão sendo produzidos pela Hasbro, um guia do colecionador e uma parte sobre quadrinhos, filmes e jogos, tá? Eu não vou passar essas partes todas aqui, eu vou focar um pouquinho nessa partezinha amarela para vocês darem uma olhada aqui, mas sugiro vocês entrarem lá e dar uma fuçada no site, que é bem legal, tá bom? O site, você pode entrar em qualquer um dos dois endereços, né, tanto em português quanto em inglês, e no canto superior direito, ou seja, na parte direita em cima da sua barra do seu navegador, você pode mudar ali o país para Brasil ou para Estados Unidos, e aí automaticamente ele já muda a língua também, tá? Para a leitura dos file cards eu geralmente utilizo a versão em inglês, porque a parte em português ela tem umas traduções meio estranhas. Então se a gente entrar no site, clicar lá no item História, né, no menu da História, ele vai contar um pouquinho da história dos G.I. Joes desde o começo, levando em consideração que a história do site só traz o que aconteceu na vida do G.I. Joe pela Hasbro, né? Então não tem nada de estrela aqui, não tem nada de outras coisas em outros países, né? Então ele começa lá na década de 60, 70 com o Falcon, né? O que a gente chama de Falcon aqui no Brasil, né? Mas o G.I. Joe na escala maior, na escala 1/6, 30 centímetros, até chegar na década de 80, onde eles inventaram e produziram os bonequinhos pequenos, né? Os nossos vintage, e dali pra frente eles vão seguindo até chegar ao filme do Snake Eyes, que é o último filme que aparece ali, tá? Então é legal dar uma olhadinha. Uma pena eles não terem colocado coisas da estrela, né? Eu entendo que tem uma questão aí de direitos autorais, de licença e tal, mas seria bacana que tivesse a nossa história aqui também misturada, né? Para ser uma fonte exclusiva, né? Mas dá uma olhadinha lá, é bem legal. Aí eu fiquei bastante empolgado com o menu chamado Colecionar. Eu falei, opa, o que será que é isso daqui, né? Fui lá e cliquei e ele abre um PDF, né? Abre um arquivo separado. Eu falei, opa, deve ter aqui uma lista, um checklist, né? Dos personagens, sei lá. E ele abriu essa telinha aí com essa lista. Falei, pô, legal demais, né? Mas só tem essa tela, não tem outra. Então, alguém da Hasbro, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, esqueceram de atualizar isso aqui e ele para só até o número 15, tá vendo? Nem o número 9, que é o Comandante Cobra na versão Supreme, né? Que é aquele vermelho e preto, tem aí. Então ficou um negócio meio perdido, né? Uma pena, né?
poderia ser a fonte de referência para todos os colecionadores, e na verdade tem um arquivo que está bem desatualizado aí, né? Mas é isso, vamos para o que interessa aqui. Então lá na parte dos personagens, você tem a opção de ver os personagens de G.I. Joe ou os personagens Cobra. Selecionando um deles, ele abre um menu com várias fotinhos, né, vários desenhos, que é o quadradinho que está à direita aí na sua tela, né, mais em azul, com vários personagens, inclusive alguns personagens que não foram lançados na linha ainda, como o Doc, que aparece ali embaixo, tá vendo? Ele tá na lista, mas ele não apareceu ainda pra gente, não foi produzido. Pode ser uma dica? Não sei, porque essa lista já faz um bom tempo que ela tá disponível, tá? Mas voltando, aparece a lista toda dos personagens, se você clicar no personagem, ele abre esse quadradinho que tá à esquerda, e aí com as características, e aí é um file card ali, é uma ficha do personagem nesse novo modelo. Traz o nome dele, traz ali o local de nascimento, a altura e traz ali as competências, que chama competência, ali as categorias que ele tem, né? Os 4 desenhinhos que estão na caixinha, né? E embaixo traz uma biografia pequena. É legal, vale a pena, né? Uma pena não estar impresso dentro da caixa, né? Ou fazer parte da caixa, né? Mas enfim, tem um lugar para a gente poder verificar. Uma pena que não tem todos os personagens, mas não atualizaram mais que isso. Tanto o site em inglês como o site em português tem a mesma informação. Mas seguindo realmente porque a gente quer falar aqui, que são os file cards, né? Embaixo do nomezinho dos personagens tem um botãozinho em amarelo, e essa é uma das opções que a gente tem para chegar nos file cards, né? Então esse é um caminho, que é através desse botãozinho amarelo. Em português está escrito decodificar os arquivos confidenciais, e no inglês está escrito Decode the Classified Files. Ou você pode usar o link que está aí na tela em cima, eu vou deixar lá na descrição aqui, esse link e os outros, você pode clicar e entrar direto lá, tá? Esse link aqui está em inglês, como eu falei, você pode ir lá depois mudar. E aí quando você entra na tela e clica na opção, ele abre essa tela específica dos file cards, né? E aí a gente pode ver. Agora um intervalinho para os nossos patrocinadores. Sherman, aquele recado? Se inscreva no canal. Isso aí, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui e compartilha o vídeo com o pessoal, beleza? Vamos disseminar o conhecimento sobre os file cards aqui, desmistificar isso daqui, beleza? Seguindo aqui então, vamos começar a entender um pouquinho como é que funciona, como é que está organizado esse desenho dos file cards, tá? Então, vamos usar de exemplo o file card do Storm Shadow para a gente ir aprendendo como é que faz para ler e entender o que está escrito aqui nele, tá? Então aqui à esquerda tem o file card do Storm Shadow, à direita no azulzinho ali eu coloquei só do Snake Eyes para dar uma olhadinha, tá lá os dois estão no site, mas aqui vamos entender aqui então o que são esses 4 símbolos. Então são divididos em 4 categorias. O primeiro, que é a função, né, o role em inglês, né, e a própria descrição no site já escreve isso, que é o que o personagem faz. O segundo item ali é o equipamento, né, o gear que ele tem, ou seja, o que ele usa, né, é o que ele carrega, o que ele foi treinado e capacitado e tem treinamento nesse tipo de armamento ou equipamento que seja, tá? É o gear. O terceiro desenho, o terceiro ícone na tela é a habilidade, o skill dele, né? Então aquilo que ele é bom de fazer. E o último é o mastery, né? Aquilo que ele tem a melhor destreza para fazer, que é aquele que ele faz de melhor, que ele é o melhor. Então, em teoria, só deveria ter um nível 4 para cada uma dos atributos, né? Então, se ele é o melhor, não deveria ter outro melhor. Mas, enfim, é o que está aqui, tá? Então, quando a gente for ler o file card, a gente sabe então que cada um desses desenhos, desses 4 desenhos, representam as funções que estão aqui, né? O interessante é que esse próprio desenho ele tem uma classificação dupla também. Ele mostra o nível e mostra qual é a área de conhecimento. Então o desenho externo significa o nível e a parte de dentro, geralmente está em branquinho ou está mais claro, é a área de conhecimento que ele tem. É bastante informação num desenho só, né? Um ícone só. Então começando pelos níveis, o que eu fiz aqui? No quadro azul primeiro, ele está mostrando quais são as representações gráficas, né, os desenhinhos que equivalem a cada um dos níveis. Vejam que os desenhos do G.I. Joe, os níveis do G.I. Joe, são diferentes dos desenhinhos dos níveis do Cobra. Mas o conceito é o mesmo, começa com um desenho mais simples e o desenho vai ficando mais bonito, com mais refino até chegar ao final, né, até chegar ao nível 4. Tem gente que falou que tem nível 0, tem gente que falou que tem nível 5, pode existir, mas no site oficial da Hasbro só tem do nível 1 a nível 4. Ah, mas está dizendo aqui, então o personagem aqui nenhum sabe dirigir, por exemplo? Então, o meu entendimento do Juca aqui e do meu amigo Sherman, certo Sherman? É que
outras características que tenham, outras habilidades que tenham, outros treinamentos que tenham, estão todos nível 0. A pessoa foi treinada e capacitada e atingiu um nível mínimo necessário para ela conseguir servir naquela função ou em qualquer função dentro da linha militar. E dali para frente ele foi evoluindo do nível 1 até o nível 4 em coisas que ele se especializou, ou que ele treinou, ou que ele tem alguma habilidade especial, né? Então vamos lá, nível 1 à esquerda, nível 4 à direita. Então pegando o exemplo do Storm Shadow, né, o último íconezinho dele é um desenho mais rebuscado, mais refinado, então ele equivale a um nível 4. Então aquele desenho que está dentro ali em branco que a gente já vai ver, ele é o nível 4. Consequentemente, o desenho acima, né, que é o terceiro ícone, é um desenho não tão refinado que representa o nível 3, que aquele desenho também a gente vai ver o que é. Mas então ele tem aqui, se a gente olhar, ele tem nível 4 no primeiro, nível 3 no segundo, nível 3 no terceiro e nível 4 no 4. É isso? É isso. Vamos lá? Bom, o site traz bastante informação, né, sobre todos os ícones disponíveis, né? Então aqui eu trouxe todos os que tem relacionados com o role, né, com a função. Então são todos esses que estão aqui à esquerda e no centro, né? E à direita eu botei um quadradinho maior. Se você colocar o mouse em cima de um ícone específico, ele abre a descrição daquele ícone para você saber o que significa, né? E ele coloca alguns personagens que têm essa habilidade disponível, que tem alguma capacitação ou treinamento nessa habilidade. Então como por exemplo aí esse que eu coloquei na tela, que é o de liderança, né, o líder, quando a gente coloca o mousezinho em cima, né, clica nesse ícone, ele traz pra gente ali 5 personagens que têm essa habilidade em níveis diferentes, né? Então ele tem ali o Flint no nível 3, o Crimson Guard no nível 3, o Duke no nível 4, o Comandante Cobra no nível 4 e assim vai, né? Bacana, né? Então ele tem isso para todos os íconezinhos. Tem ícones que estão aqui e que não tem ninguém, então ele não mostra nada, ele só mostra a descrição. E tem ícones que tem a descrição e ele não mostra porque alguém não programou o site direito, não tem a ligação. Mas enfim, esses aqui são os principais em relação à função dos personagens, tá? Deveriam estar aqui todos. Seguindo para o próximo aqui, a gente tem o Gear, né, que é o equipamento. Aqui tem menos coisa, né? E aqui está mais condensado. Mas também basicamente reúne tudo que a militaria está aqui, né? Então tudo que faz parte das ações militares ou dos equipamentos militares, eles tentaram colocar aqui, sumarizando em cada um desses desenhos, tá? Seguindo adiante, a gente tem aqui as habilidades e a maestria, né? Ou seja, aquilo que ele é bom e aquilo que ele é o melhor. Eu coloquei alguns ícones aqui, porque tem muitos, e a tela ia ficar muito grande. Então tem esse aqui, tem mais uns 20 que eu não coloquei. Mas dá para ter uma ideia de novo. Passa o mouse por cima, a gente vai conseguir ler, tem o detalhe. Se algum dos personagens que já está no site tiver aquela habilidade, ele vai clicar e vai para o personagem. Então, e no personagem, se você clicar no íconezinho do file card, ele traz para essa tela aqui também. Então vai e volta, deveria funcionar assim. Tem bastante coisa legal aqui, né? Acho que está bem detalhado, assim, tem bastante habilidade aqui. Então os personagens conseguiram ser bastante explorados aqui nas habilidades que eles têm, aqui nos skills que eles têm. Então, só para resumir o conhecimento que a gente teve hoje aqui, nesse exemplo que a gente está seguindo com o Storm Shadow, então só voltando de novo, das 4 categorias que ele tem, a gente já consegue ler, a gente sabe que o primeiro ícone, pelo desenho, é o nível 4, e ele é o nível 4 em operações secretas aqui, o Covert Ops, que é essa caveirinha que é o desenho que está ali dentro. Ele é nível 3 no segundo ícone que ele tem aqui, que é o equipamento, é o Gear, em Bladed Weapons, né, que a tradução em português está armas cortantes, né, mas a gente pode usar como armas brancas, né, que também é considerado, ou seja, não são armas de fogo, né, não são armas de disparo. O terceiro íconezinho dele, a gente já vê também que ele é nível 3, ele não é nível 4, né, e ele tem uma habilidade ali em infiltração. E o último desenho, que é nível 4, é sobre o conhecimento que ele tem, né? A maestria que ele tem, ou seja, ele é melhor que todos os outros em ninjutsu, né? Que é a arte marcial dos ninja. É isso. Então é esse que a gente lê aqui, o file card do personagem. Dá para fazer isso com todos, obviamente. Então agora a gente já consegue ler todas as informações que a gente tem. Se a gente não conseguir identificar batendo o olho, a gente consegue ir lá no site olhar e o site ajuda a gente, né? De novo, pena que não tem isso aqui impresso na cartela detalhadamente, né? Seria bacana. E a nível de curiosidade, para a gente, né, bater uma bola aqui,
algumas coisas que eu achei meio estranhas. Vou começar aqui à esquerda pelo Dust e o Recondo, que eles têm esse logotipo Environmental Specialist, né? O especialista em meio ambiente aí, ou em ambientes aí. Que é o primeiro ícone à esquerda em cima, onde a setinha está apontando. A setinha vermelha está apontando para ele, sendo que o Dust é um cara do deserto e o Recondo é um cara da selva, né? No review dos dois eu falei sobre isso, né? A Hasbro podia ter usado os desenhos específicos que tem e não usou, né? Ou seja, os dois ícones que estão circulados em vermelho mostram isso, né? Que é o Environmental Specialist Desert e o Jungle, ou seja, né? O primeiro para o Dust e o segundo para o Recondo. Por algum motivo eles colocam só o item genérico em vez de colocar o detalhado que está criado, né? Partindo para a coluninha do meio, aí é uma coisa bem complexa, tá? Eu não sei se isso aqui é um erro, se isso aqui é um problema, ou se alguém misturou, ou sei lá o que. O Cobra Officer, ele tem esse desenho aí na caixa dele, que tá lá embaixo, né? Esse entre amarelo e vermelho, que parece ser uma mãozinha e uma cerca, né? Se a gente for procurar no site esse desenho não existe. Ele foi uma junção entre o Hand-to-Hand Combat, né? O combate desarmado ali, o mano a mano, e o Infiltração. Então eles fizeram uma salada ali e juntaram dois ícones num só. Então, como é que a gente classifica o Cobra Officer? Não sei. Tá aí desenhado. É isso aí. E por último aqui à direita, uma curiosidade sobre o file card do BAT, né? E também tem no Outback, mas o BAT especificamente, ele tem esse logotipo aí que é essa bolinha, parece um planeta aí, parece a internet. Não é isso? Redondinho ali no meio. Só que esse desenho não está na lista, esse desenho não está no website, não tem esse desenho, então não sabemos o que é esse globinho. Bem estranho, né? Aí eu fui pesquisar na ficha do próprio BAT dentro do site, ou seja, eu fui na área dos personagens, os personagens cobras, procurei o BAT. E aí em vez de ter um globinho, ele tem esse desenhinho aí que está embaixo, está em vermelho e branco, que é o Environmental Specialist. Então ele é um especialista em meio ambiente? Não faz sentido, né? Ele é um androide? Não sei, né? O que é esse robô? O que é essa bolinha aí? Não sei. O Outback também tem essa bolinha, tá? E o Outback não tem ficha no site, então eu não sei o que deveria ser. Então a pergunta é, foi um erro? Ou eles criaram um desenho, um ícone novo que não tem representação e esqueceram de botar no site? Alguém comeu bola, né? Mas é isso, gente. A ideia do vídeo hoje era essa, não tá muito complexo, era só para passar isso e tentar sanar as dúvidas dos principais amigos que vem pedindo pra gente fazer esse levantamento, tá bom? Obrigado por chegar até aqui, a gente se vê no próximo vídeo e Yo, Joe!